Glória a Deus. Só espere um pouquinho. Esqueci de colocar meu... Está nos Estados Unidos, porque é tão bem cantado, né, tão bem ensaiado. Quero agradecer aqui a Ana, a Maria Letícia, o pessoal que está aí ficou aí na direção, e cada um que participou, cada um que fez solo, cada um que se dedicou nos ensaios. Então foi tudo assim muito lindo, maravilhoso. Você gostou? Diga amém. Você gostou? Diz glória a Deus. Esse não é o glória a Deus de quem gostou, não. Esse é glória a Deus de botafoguense, de tricolor, de flamenguista, de vascaíno, né? De vascaíno. Mas o glória a Deus do crente é glória a Deus. Vamos lá. Quem gostou diz glória a Deus? Uou! Esse é o glória a Deus do crente. Esse é o glória a Deus com um diafragma bem aberto, né? Tudo para a glória e honra do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo hoje um domingo especial demais. Eu costumo dizer aqui que domingo é um dia que você não pode deixar de vir à igreja, não pode deixar de congregar, de estar junto como igreja. Domingo é o primeiro dia da semana. Quem aqui, quando era pequeno, quando era menor, era mais jovem, né? Sempre pensou que domingo era o último dia. Levanta a mão assim. Sempre pensou assim, domingo acabou, né? Domingo chegou, domingo é o último dia. Eu sempre também pensei assim. Estou falando isso porque eu sempre achei, eu tinha assim, até a convicção de que domingo era o último dia da semana. Mas depois, já de idade, eu aprendi que domingo é o primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana é um dia ideal para que você venha na casa do Senhor, para que você esteja na casa do Senhor. É um posto de gasolina espiritual. Então assim, na segunda-feira, que é o segundo dia, você já está abastecido quando você vem domingo à casa do Senhor. É claro, por algumas ocasiões, às vezes de trabalho, ou algo mais sério até, algumas pessoas não conseguem vir, mas dia de domingo é dia de estar na casa do Senhor. E dia de domingo é dia de estar na casa do Senhor, porque é um dia especial. Eu costumo dizer aqui, eu falei isso aqui na parte da manhã, todo primeiro domingo do mês é um dia mais especial ainda, porque é o dia que nós juntos celebramos a Santa Ceia do Senhor. Então é um momento mais que especial ainda, porque é o primeiro domingo da semana e é o primeiro domingo do mês, para você já, avançar para o mês assim,
cheio da unção, cheio da autoridade e cheio do poder de Deus. Aí você imagina, no grau de prioridades, o domingo de Páscoa. Todos os cristãos devem estar na presença do Senhor. Por quê? Porque a Páscoa, o passar sobre, é um dia em que o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, eu vou falar sobre isso, foi liberto pelo sangue dos umbrais das portas. Nós estamos celebrando esse dia. E hoje nós estamos celebrando um Cristo ressurreto, vivo. Eu preguei aqui de manhã e falei sobre você crê? Você crê? Eu tenho a plena convicção de que se você está aqui nesta noite, é porque você crê. Algo mais profundo acontece quando você crê. E este domingo, o domingo de Páscoa, o domingo em que Jesus se encontra vivo, que nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador e Senhor, nós celebramos a vitória cabal de Jesus sobre a morte, e a morte venceu. Sabe, eu quero assim, eu não quero me ater nas palavras do culto da manhã, mas você crê? Você crê que você está aqui porque você serve, você, sabe, confia e tem fé num Cristo vivo? Você crê? Hoje é um dia especial demais. Esse dia que nós celebramos aqui é um preâmbulo do que nós vamos passar na glória. Eu costumo dizer que nesse púlpito aqui, nesse altar aqui, de que nós estamos sendo preparados para morar com esse Jesus que na sexta foi para a cruz, no sábado venceu na morte e no domingo ressuscitou. Nós vamos nos encontrar com Ele, e nós vivemos assim com alegria, porque a nossa esperança, nós esperamos uma herança no Senhor. Cristo vive, igreja. Ele está aqui. Você crê? Está aqui. O fato de você estar aqui nesta noite e ser tocado para estar aqui, isso não é coisa de homem, não. Eu me converti com 31 anos, todo mundo sabe da minha história. Empresário, desde 11 anos trabalhando, tive meus comércios. Você acha que homem algum ia me convencer de estar na igreja? Nada. Eu acredito que nem você. Nenhum papo de homem é. Sabe por que você está aqui? Porque você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem poder de te convencer. Ele tem poder de trazer aqui. E esse Espírito Santo é o Cristo que vive e reina para todo sempre. Eu quero falar para vocês sobre uma mensagem muito importante, que é a mensagem da cruz, é a mensagem do Gólgota, é a mensagem da imputação de pecados, é a mensagem da vitória. Essa mensagem da cruz, ou a vitória da cruz, é o verdadeiro significado de Páscoa, ou passar sobre. Repita comigo: passar sobre. Foi isso que aconteceu lá no Egito, quando o anjo do Senhor viu o sangue do cordeiro nos umbrais, na entrada das portas de todo israelita e de todo aquele que temia o Senhor. Aquele anjo que foi enviado pelo Senhor para matar todos os primogênitos, quando ele olhava para o sangue, ele passava sobre. Você tem noção do poder?
Você tem noção da autoridade? E mais, você tem noção do livramento? Hoje, você que está aqui nesta noite, eu creio. Se você entrou aqui e ainda não tem, eu creio que sobre a sua vida não há condenação. E naquele dia, naquele grande dia, o anjo do Senhor vai passar sobre. Sabe por quê? Porque no teu coração e na tua vida existe o sangue do Cordeiro. Você pode dar glória a Deus? Sabe por que eu falo isso? Porque quando nós falamos de Deus, nós logo atribuímos Deus a amor. E quando nós atribuímos Deus a amor, nós esquecemos da justiça de Deus. E quando nós atribuímos Deus a amor, nós já colocamos o incondicional. O amor de Deus é incondicional. Quero ensinar uma coisa para você, com toda humildade. A palavra incondicional nem tem na Bíblia. Aquele que crê é um verbo condicionado. Tem que crer. Tem que ter o sangue do Cordeiro. Tem que estar revestido pelo sangue do Cordeiro. Aí o anjo vai passar sobre. Com o sangue do Cordeiro, você está protegido pela glória do Senhor. Eu quero ler um texto de João, capítulo 11, versículo 25 de João, do apóstolo São João, que está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Uma palavra, uma frase, um texto que infelizmente, coloca a mão nas minhas palavras, tem se colocado meio de lado com respeito do Evangelho. A segunda parte desse texto, depois do primeiro ponto, aquele que crê em mim, vírgula, ainda que esteja morto, ainda que morra, viverá. Isso é uma promessa, e nós celebramos isso nesta noite. Uma vitória na cruz que nos trouxe vida, o verdadeiro significado da Páscoa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos, mas abre seu coração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta noite da sua presença. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem falado conosco, tem, ó Deus, nos guiado, tem colocado a tua mão sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Deus, e nós assim louvamos e glorificamos o seu nome, ó Deus, porque o sangue de Cristo está sobre cada um de nós. Esse sim nos livra de todo o pecado, nos livra da ira vindoura. Oramos que a tua palavra venha trazer em nós, venha acender em nós, venha clarear em nós um significado muito mais profundo do sentido da Páscoa. Eu oro te pedindo que o teu Espírito tome esse local aqui, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Muitos hoje associam a Páscoa a coisas. Associam a Páscoa a canjica. Eu não estou falando que você não pode comer. Até lá em casa tem uma canjica aqui, ó. Tá estourando, meu irmão. Que canjica eu não como no copinho, não. Esse negócio de trazer canjica no copinho. Canjica tem que ser no prato. Você concorda comigo? Diga amém. Tem que ser no prato, meu irmão. Canjica no prato, que copinho. Então assim, e tem que ter repetição. É queijo, mastigar queijo e canjica para dentro. Ontem minha esposa me deu um sorrisal. Eu estava assim, comer canjica, comer. É peixe, é canjica, mistura tudo, meu irmão. Mas a Páscoa não é peixe, embora ictus é o símbolo do cristianismo, né? Que é um peixe. Páscoa não é canjica, e muito menos ovo e coelho. Uma coisa que não tem nada a ver. É óbvio, eu não estou aqui antagônico a todas essas coisas que para mim
quando eu me converti, antes de eu fazer teologia, eu até era. Mas não tem problema não, você pode comer chocolate direto, canjica, ovo, peixe. E se você não quiser comer peixe, come carne. Pastor, você só come peixe na Páscoa? Claro, já como quase toda semana, e já aproveito mais um dia para comer mais peixe ainda. Não tem problema nenhum. Então assim, você pode comer essas coisas, mas todas essas coisas são boas demais, mas não é a essência da Páscoa. Não é aquilo que Deus veio fazer, nos trazer com a Páscoa, porque a Páscoa, ela tem que ser celebrada a todos aqueles que creem em Deus, a todos aqueles que acreditam em Deus, como o estatuto perpétuo. Então a Páscoa dos judeus é a nossa Páscoa salvífica, que Jesus nos proporcionou. É infinitamente mais profundo, é sobre algo mais supremo, é sobre um sacrifício supremo, é sobre o divisor de água da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo foi dividido, a história do mundo foi quebrada, foi fatiada, foi colocada em dois lados, o antes e o depois da vinda do Cordeiro. O nosso ano, as datas, tudo mudou. O mundo sofreu uma metamorfose em todos os aspectos, todos os sentidos, e até no aspecto espiritual, porque houve o derramamento do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, Deus, ele entrava, ele conduzia o homem, ele falava através de um líder, para que toda a comunidade pudesse ser abençoada. Era algo individual, para que o coletivo pudesse ser abençoado, mas a promessa, ela foi cumprida, e nos últimos dias, que chegou já esses últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e nós hoje somos templo do Espírito Santo de Deus. A igreja recebeu o dínamos, o poder do Espírito Santo de Deus, para expulsar demônios, para curar através da palavra, para a autoridade, ser uma autoridade salvífica nas famílias, da vida de um amigo, no oikos das pessoas. Então houve um sacrifício supremo, que trouxe uma libertação suprema para toda a humanidade. No capítulo 12, eu vou ler um dos trechos do livro de Êxodo, vai falar sobre a Páscoa, vai falar como se deu esse início, e eu todo ano gosto muito de falar sobre isso aqui, porque nós precisamos ir para a Bíblia, nós precisamos de Bíblia, porque a fé veio pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E no capítulo 12, do livro de Êxodo, no versículo 1, eu vou ler alguns versículos, para que você entenda, onde iniciou-se a Páscoa dos judeus, e depois foi transformada, houve uma nova roupagem, uma nova aliança em Cristo. E eu gosto sempre de expressar e dizer esse texto, para que a igreja possa aprender. E o versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão, era irmão de Moisés: este será o primeiro mês do ano para vocês. Verso 3: digam a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro para a sua família, e para cada casa. Verso 4: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve-se dividi-lo com os seus vizinhos, com os vizinhos mais próximos, que tem o número adequado de pessoas em casa para compartilhar conforme cada um puder comer. Verso 5: o animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito, sem mácula. Ele pode ser um cordeiro ou cabrito. Guarde-o até o 10º dia 4º do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então peguem
um pouco de sangue e passe nas laterais das vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Nas vigas, nos umbrais, pegue desse sangue e passe lá. Então pegue um pouco do sangue e passe nas laterais das vigas superiores das portas das casas, aos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento, pão ázimos. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. No caso isso aconteça, queime até não restar nada. Vocês comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comerão prontos por uma grande jornada. Comerão já na expectativa da retirada de vocês. Não deixe sobrar nada. Vocês comerão da seguinte forma, eu já li. Esta é a Páscoa do Senhor. 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei por cima. Passar, Páscoa. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir todo o Egito. Este dia será um memorial para vocês e todas as suas gerações celebrarão com festa um memorial eterno. No primeiro dia, tirem da casa os fermentos, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Comer depressa. Existiu uma pressa, existia uma vontade de Deus de tirá-los dali de uma maneira apressadamente. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto a da preparação da comida para todos. E só poderão fazer... É só isso que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Celebrem esses dias como estatuto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro dia de mês, coma pão sem fermento, desde o entardecer até o 14º dia, até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casas, pois quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiros, seja nativo, não comam nada fermentado, em quer que morram, quer que comam pão sem fermento, e assim vocês vão viver e celebrar a Páscoa. Esse texto eu gosto sempre de ler, porque esse aqui é o início de tudo isso que nós vivemos neste tempo. Os estudiosos, os teólogos, fazem uma comparação de Moisés e Jesus. E assim como Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, assim Moisés sendo um tipo de Cristo, Cristo tirou o povo do Egito, que é o mundo, e está nos conduzindo por uma terra que emana leite e mel, uma terra prometida lá no céu. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito, quando Deus livrou o povo de Israel da escravidão. Deus livrou o povo de Israel da maldição. Deus livrou o povo de Israel de tudo aquilo que os condenava, de tudo aquilo que os afligia. E quando nós pregamos o Evangelho hoje, quando nós falamos do amor de Cristo, nos dias de hoje, muitas pessoas, elas acham que não vivem na escravidão, mas o pecado é uma escravidão. E esse povo aqui também, muitos deles achavam que por ter comida no Egito, por ter água no Egito, por ter coisas para comer no Egito, eles não viviam em escravidão. A história conta que Faraó usava o povo hebreu para fazer tijolos. E quando Deus falou que ia tirar de lá o povo hebreu, além deles fazer tijolos, eles fizeram massa para fazer tijolos. Eu costumo dizer que quando nós trabalhamos muito, trabalho é uma bênção. Entenda que eu vou falar para vocês.
nós precisamos tomar um cuidado. Eu quero abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que o mundo é um jazigo, o mundo jaz do maligno. E qual foi a forma de Faraó manter o povo, ou tentar manter o povo do Egito? Ocupação, trabalho. Lá eles trabalhavam e recebiam um tempo com a família, recebiam alguns benefícios, porque trabalhavam. E por conta disso, muitos deixaram de estabelecer Deus como prioridade, porque o chamado foi: livre esse povo, liberte esse povo, para que eles possam dar, ou fazer para mim, um culto no deserto. Foi essas palavras de Deus. E muitos não queriam sair de lá, porque estavam trabalhando para Faraó. Fecha parênteses. Pensa nisso em nome de Jesus. Um cordeiro sem defeito foi morto, e o sangue passou nos umbrais das portas como um sinal de proteção. Isso aponta para o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que tira o pecado do mundo. Lá em João 1, capítulo 29, o próprio João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista faz ligação direta com o capítulo 12 do livro de Êxodo. Um cordeiro sem mácula. Um cordeiro que pelo sangue dele também seremos o quê? Marcados e libertos. Assim como o sangue do cordeiro protegeu os israelitas, o sangue de Jesus nos livra da condenação eterna. Nos livra do porvir, da ira vindoura. Isso é motivo de alegria nesta noite. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar isso no coração. A Páscoa revela um amor sacrificial de Deus. Amor sacrificial. Lá em João capítulo 3, verso 16, é um texto que você já sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo crer também está inserido nesse texto. É preciso crer. Deus enviou seu Filho para morrer por nós, mesmo sendo nós pecadores. Em Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, como Cristo morreu por nós, ou em favor de nós, quando ainda éramos pecadores. Então o que te liberta do pecado é Cristo. Ele morreu por isso. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é aquele Cordeiro que eles passaram no mural. O sangue dele nos liberta do pecado, nos liberta da ira vindoura, nos faz retornar de novo, digno do amor de Deus, ou alcançado pelo amor de Deus. É interessante nós pensarmos nisso, porque não é pelo seu mérito. Sabe, irmãos? Sabe, igreja? Eu tenho visto que muitas pessoas, elas não têm sido derrotadas pelos pecados. Elas não têm se afastado por conta do pecado, mas por conta da falta do entendimento de que Jesus livra do pecado. Ninguém deixa ou vai para o inferno por conta de pecado. Que é isso, pastor? Heresia. É claro, ninguém vai para o inferno, ninguém se afasta do Senhor por conta do pecado. Mas o que faz então as pessoas se afastarem de Deus? É a falta de Jesus. Certa vez eu estava falando com uma pessoa, você já deve ter conversado diversas vezes com uma pessoa sobre isso. Você pergunta: por que você não vai para a igreja? Por que você não se aproxima de Deus? Não, minha vida, sabe,
minha vida está errada, eu preciso ajustar algumas coisas, eu tenho feito muitas coisas erradas. Eu não tenho, vivido da maneira que Deus quer, então eu não posso ir na igreja. Então eu não posso me aproximar de Jesus. Olha a mente e olha o que Satanás disseminou na cabeça das pessoas. Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que estão curados, eu vim para os doentes. É para essas pessoas que pecam que Jesus veio. Então a melhor coisa que o pecador pode fazer é se aproximar de Jesus, porque ele não tem ferramentas humanas para combater pecado. Só o que nos livra do pecado é o sangue do Cordeiro, é a presença de Deus, é o esforço, é o desejo, é a vontade. E as pessoas se enganam dizendo: quando eu tiver com uma vida legal, não vai estar legal nunca, não vai estar bom nunca. O que nos faz bom, o que nos faz legal, o que nos torna digno, o que nos coloca santo, o que nos santifica, é o sangue do Cordeiro Pascual, é o sangue de Cristo. E o que nos faz justo e aceito por Deus, não é pelo nosso mérito, não é porque nós conseguimos, é o mérito da cruz, é o mérito do sangue do Cordeiro, é o mérito de Jesus. E por isso nós temos que estar aqui sempre. Jesus não apenas morreu, ele não apenas morreu, mas ele escolheu ser o Cordeiro, ele escolheu se doar por nós, morrer por nós. Ele falou: eu não tenho pecado, porque nenhum de vocês me convence do pecado. E depois ele falou: ninguém tira a minha vida. Jesus olhou para o mundo e falou assim: ninguém tira a minha vida. Eu mesma dou, por amor de muitos. Eles não podem, porque são pecadores, mas eu posso, porque eu não tenho pecado. Eu sou o Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado. Lembra lá do Cordeiro? Sem mancha? Jesus é esse Cordeiro, sem mancha, sem pecado. Eu mesmo dou a minha vida e a retomo de novo. Não tem poder mais do que isso, maior do que isso. Não tem data mais especial do que essa. Não tem celebração mais profunda do que essa. Não tem nada superior a isso. A Bíblia diz que um dia toda língua conversará e todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar: Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Você crê? Você crê? Isso é profundo demais. Os teólogos, os estudiosos falam que o pior evangelista da Bíblia se chama Noé. Noé, ele por cento e poucos anos, 120 anos, construiu uma arca em que o mundo era um mundo pecador. A Bíblia diz que Deus olhou e falou: poxa, o pessoal só faz o que não deve. Noé constrói a arca. Ele demorou anos para construir a arca. Só levou a sua família. As pessoas falam assim: Noé era ruim na pregação, não convenceu ninguém, não ser seus filhos. Mas a Bíblia fala algo interessante sobre esse dia. A Bíblia fala no Novo Testamento que na época de Noé casavam-se e davam-se em casamento, mas todo mundo sabia que Noé estava construindo uma arca. Todas as pessoas sabiam que haveria um dilúvio, mas não acreditaram, não confiaram, passou desapercebido, ou quem não percebeu, aconteceu o que está escrito
lá em Isaías capítulo 53, versículo 2, quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito? Eu falo para você aqui nesta noite, amado, nós estamos vivendo hoje a maior data, a melhor data de todos os tempos. Você hoje está aqui não ouvindo palavras de homens, fora de mim, mas algo de Deus para a sua vida. Só Jesus para te dar vida e dar vida em abundância. Jesus é o nosso Cordeiro, Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é tudo que temos. E foi lá na cruz, e é onde a justiça de Deus e a sua misericórdia se encontraram. Você sabe por que a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se encontraram lá na cruz, lá no Gólgota? Por causa de Jesus capítulo 12. O que, pastor? Não estou entendendo. Porque há de se haver um cordeiro. E quem Jesus escolheu para ser o cordeiro? O seu filho, sem pecado, sem mácula, só pode ser ele. Jesus já dissemos, nos prova isso. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Deus respondeu para Jesus: não é possível, só você pode carregar esse peso, só você pode livrar a humanidade. E aquele cordeiro que é Jesus, foi para a cruz, para livrar você, para me livrar, e livrar toda a humanidade. Isso merece um glória a Deus, igreja? Isso merece uma aleluia, igreja? Glória a Deus. Aí a justiça de Deus se encontrou com a misericórdia de Deus. Deus tinha que ser justo, há de se haver um cordeiro. E a misericórdia de Deus é que o cordeiro foi seu próprio filho. Ele não condenou você, não condenou a mim. Não, pelo contrário, Ele nos descondenou, porque os nossos pecados, a nossa falha, o que nós devíamos, foi colocado sobre a cruz, sobre Jesus. A cruz nos mostra que não importa quão longe estamos, qual é o tamanho do pecado, qual foi o tamanho da transgressão, Deus nos ama suficientemente para nos resgatar. Por isso hoje é o melhor dia das nossas vidas. A ressurreição e a vitória da vida sobre a morte. Lá em Lucas, capítulo 24, versos 5 e 6, a Bíblia diz assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Você crê? Cristo está aqui, Ele ressuscitou. Aqui é Manaim, acampamento de anjos, lugar onde o Espírito Santo de Deus fica à vontade. Cristo está aqui conosco. Ele venceu a morte. E é interessante que os anjos, os dois homens que estavam lá, falaram assim: lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estavam com vocês na Galiléia. Lembra? Aí eu volto ao pensamento de Noé. Foi todo mundo avisado. E nós precisamos hoje nos atentar. Eu comecei essa pregação falando: o melhor dia da semana, o melhor dia para você estar na casa do Senhor, no domingo, no primeiro dia do mês, celebrando a ceia. E hoje, celebrando um Jesus ressurreto, um Cristo vivo, um Cristo que está no meio de nós, e vive em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, e o próprio Jesus é o Espírito Santo. Somente pela fé. Repita comigo, igreja. Somente pela fé. Se você fechar os olhos, neste momento, feche seus olhos. Feche seus olhos. Jesus está aqui. O encontro que você marcou, embora você
hoje foi agraciado, você foi presenteado como um musical lindo, mas quem marcou o encontro com você nesta noite foi Jesus. E de repente você acha indigno, e eu quero dizer uma coisa aqui como um pastor: Jesus te tornou digno. E nesta noite é uma oportunidade imensa de nos conectarmos com Ele. Mas o meu pecado, as minhas transgressões, Ele pagou. Hoje Jesus está aqui para libertar, para dar a nova vida, para dar o novo sentido, para dar o novo rumo, para abrir portas do entendimento. Eu não quero falar aqui de porta de emprego, sabe? Você tem um emprego hoje, daqui a pouco você não tem. Tanta gente tem emprego, mas chora. Eu estou falando porta de carro, porta de apartamento, não, sabe? Isso é transitório, isso é passageiro. Se você ganha trabalhando, mas a presença de Deus na sua vida é algo que tem que ser buscado mesmo. É algo para estar do topo das prioridades. É algo para que você não tenha dúvida mesmo. E diga para você mesmo: dúvida sai do meu coração, porque eu preciso crer num Cristo ressurreto, porque Ele que tem falado comigo, Ele que fala com você. Jesus é quem te visita. Sabe, eu conheci uma pessoa uma vez que falava assim, era uma senhora: e aí, irmã, como é que você está? Eu bem, está feliz de estar aqui? Ela falou para mim: não, eu vim aqui por causa do meu marido. Ela falou para mim, muitos anos atrás: eu venho aqui na igreja mais por causa do meu marido, mas eu ainda não estou assim. Passado um ano, ela entrou no gabinete, me deu um abraço e chorou. Me lembro como se fosse hoje. E falou assim: você me desculpa, pastor. Eu falei: não, mas o que foi? Mas não, eu sou muito descontraído, eu não gosto muito. Eu venho aqui porque Jesus tocou, mas como eu não tenho vivido tempos bons, porque no fundo eu venho aqui mesmo, porque eu creio que Jesus me salvou. É algo tão profundo que às vezes as pessoas ficam até confusas. E eu creio que você está aqui porque Jesus te tocou. Você não está aqui por conta de um convite. Você não está aqui por conta de que é por um acaso. Nós não vivemos por um acaso. Nós vivemos porque Jesus vive. Jesus reina. Jesus é contigo e está contigo. Você está aqui porque Jesus abriu os braços para você lá na cruz. Ele fez um convite que é imaginável. Um convite que só quem recusa é que não entendeu ainda. E a ressurreição de Jesus é a maior evidência de que a morte foi vencida. Eu falei sobre Siddhartha Gautama de manhã aqui, o Buda, você conhece como Buda, Mohammed. E tantos outros líderes, como a Ellie Golden White, tantos outros líderes que morreu e está mortinho da Silva, mas o único que vive, e vive para todo sempre, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscitou. E é incrível que Jesus, quando ressuscitou, quando ele estava reunido com seus discípulos, ele falou assim, ó:
toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Eu tenho autoridade. Eu tenho poder para salvar, para restaurar, para regenerar. E a Páscoa é um chamado para deixar para trás a morte espiritual e viver uma nova vida em Cristo. Ontem houve um acontecimento aqui, muito interessante. Eu vou dar um pequeno testemunho, e vou concluir esse testemunho com uma mensagem que eu aprendi ontem, e eu gostaria que depois a igreja toda participasse. É algo diferente que eu vou fazer aqui. Ontem eu pude assim, está socorrendo uma ovelha minha, Rian. O Rian vai contar assim, um minutinho. Ele quer falar demais, porque aconteceu com ele ontem. Ele está assim, doido para falar. Eu vou dar assim, um minutinho para ele falar, 2 minutos, que ele não vai conseguir falar em um. O que ocorreu ontem, e eu vou mostrar para você o que tem ligação com a noite de hoje e o dia de hoje. Pega o microfone aí, Rian. O que aconteceu ontem contigo? Você foi assaltado? Sim. Ontem, vindo para a igreja pela manhã, por volta de 11 horas, junto com a minha esposa, porque o pastor tinha me chamado para vir ajudar em algumas obras, eu acabei sendo assaltado junto com a minha esposa, ali próximo à Fiat. E eu pensei em correr, não alcancei, porque o rapaz estava de carro. E ali, Deus ele só colocou uma coisa no meu coração: se ajoelha. Me ajoelhei ele na hora, meu joelho está todo ralado, porque eu me ajoelhei no meio da terra. E eu perguntei: e aí, Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? E ele me perguntou claramente: você está indo para onde? E eu falei: para a igreja. Ele: então vai para a igreja. Eu falei: então estou indo para a igreja. Minha esposa estava desolada, peguei ela, abracei ela, vim para a igreja com ela, deixei ela ali no galpão, no espaço Kids, vim para cá, o pastor estava aqui na frente, ajustando o banner, e eu já cheguei já chorando, e ele sem entender, muito. Já abracei ele, e falei: pastor, acabei de ser assaltado. Levaram a bolsa da Giovana, telefone, levaram algumas coisas. E aí eu voltei para ver como é que estava a Giovana. Meu telefone não levaram porque estava na minha cintura. E eu olhei e eu consegui puxar a localização do telefone da Giovana. E eu saí correndo. Eu: pastor, você não acredita, eu tenho a localização do telefone. E eu falei: vamos embora. A gente entrou no carro do pastor. Vamos atrás dos assaltantes. Ele e o carro blindado dele. Eu peguei a picape e vamos atrás dos assaltantes. Aí o Rian falou: a localização está lá em Bangu. Lá em Bangu. O primeiro estava na Taquaral. Isso. Eu vou com ele aqui. Estava ali na estrada do Taquaral. Ser mais breve, né? Sim, claro. Estava na estrada do Taquaral. E a gente foi tentando seguir até a hora que nós vimos a localização dele na estrada do Guandu. Sim. Guandu não, na estrada do Engenho. E nós fizemos a volta com a caminhonete. A gente já estava indo já assistindo a Vinda Brasil. Ele estava vindo para Brasil também. E aí a gente passou por um outro caso que ele também tinha acabado de roubar uma outra moça. A moça estava desolada. Nós estávamos vindo na estrada do Engenho. O carro tinha acabado de assaltar outra moça. A moça estava com um bebê no chão, desesperada. Ele falou: pastor, é eles. Aí eu pensei assim: eu vou jogar a caminhonete e vamos bater de frente. Pergunta a ele. Foi mesmo. Vamos bater de frente, vamos amassar esse cara. E ele acelerou muito, passou pelo canto da parede, porque minha caminhonete já estava indo para lá, minha mão já estava indo, Jesus puxando para cá e o Marco puxando para lá. E ele passou pelo cantinho, vum. Subiu até na calçada. Aí eu olhei para a menina lá, eu fiquei falando dessa menina o tempo todo dentro do carro. O Rian já estava comigo. Sim. Falei: a menina e o bebê dela lá na calçada, e ela chorando. E nós fizemos a volta e nós fomos para trás, né? E aí nós continuamos indo atrás dele, chegamos à Avenida Brasil, ali na Coca-Cola, onde é que fica a viatura da Polícia Militar. Passamos a localização para eles, que eles estavam já no mercado dentro do Catiri. E dali o pastor falou: Rian, eles vão na frente, a gente vai junto. Entra no meu carro. Eu falei: então vamos. A gente foi, chegamos lá, o policial já tinha pego o rapaz, já indo desbloquear o telefone. Fomos por uma rua, a polícia foi pela outra, né? Isso. E quando nós chegamos lá, o policial fuzil, já pegou, ele já estava com o celular todo na mão, na frente de uma loja de telefone. Sim. Por incrível que pareça. Aí
Aí que a história se... O Rian saiu do carro, o policial, volta pro carro. Por isso, o Rian queria prender o rapaz, né? Quase, faltou Queria pouco. prender o rapaz. E o policial, volta pro carro, porque ainda estava numa situação de risco, né? Aí, o que me surpreendeu, sai uma moça dentro do carro. Sim. Com um bebê no colo. Um bebê de 1 ano. A esposa do assaltante. O tempo todo junto em todos os assaltos. Aí a primeira coisa que eu veio na cabeça, Deus não permitiu que eu batesse de frente. Verdade. E eu olhei para ela assim, é claro que humano, nós ficamos chateados, o Rian estava chateado, ele é um menino de Deus, todo mundo conhece o Rian, mas estava nervoso e com raiva. E chegou mais polícias e muita polícia, veio polícia por tudo quanto é lado. Eu botei o vídeo só no grupo dos pastores, dos líderes, né? Eu não botei o grupo. E a mulher lá com o bebê no colo e ele lá na parede, né? Sim, sim. E depois algemaram ele, e ele gritando que não tinha leite pro filho, não tinha... Não justifica, mas gritou isso, ficou gritando o tempo todo assim. E a polícia pediu para ele ficar calado. E nós fomos até, resumindo, nós fomos até a delegacia. Eu levei o Rian. Mas nesse caminho, eu falei, Rian, e a moça com o bebê lá no meio da rua? Vou fazer o seguinte, Rian, vou te deixar lá na delegacia. E vou lá achar a moça com a criança. A moça com a criança. Vou voltar lá. Mas para nossa alegria, chegou a moça. A moça chegou com a criança na delegacia com a mãe dela. Ela me olhou assim, olhou pro Rian e... Olha, você já foi assaltado aqui? Celular? Você conseguiu recuperar? Já é algo impossível. Já é algo impossível. Eu não sei o que houve no meu coração, no coração do Rian, mas quando eu olhei pro Rian, o Rian me abraçou chorando muito, o Joel estava lá em cima. O Joel falou, pastor, não deixa as ferramentas aí não, porque eu estava com o enforca-gato, né? Aquelas fitas, o alicate, fita isolante, ele estava aqui botando o fio. Aí eu olhei pro Joel, olhei pro Rian, falei, Joel, vai ficar aqui, tá na mão de Deus. E eu peguei o carro, fui pro Rian, é como um filho para mim, todo mundo sabe. E conseguimos resolver todas essas questões. E lá na delegacia tinha mais umas quatro vítimas ainda também. 4 vítimas com eles, 5 vítimas. Sim. Todas chorando. Porque tinha acabado de ser assaltada também por volta do mesmo Eles horário. estavam assaltando todo mundo. Só mulheres, né? O Rian e a Giovana é a única que foi. Várias mulheres estavam lá. Tudo. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ. What a wonderful name it is. Nothing compares to this.
Jesus.